Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, do território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha. Botei o incenso hoje aqui no Evangelho para ver se eu fico curado da tosse. Aí que eu vou tossir mesmo. Evangelho de Mateus, Mateus 4, 12 a 23. É bom ler em casa, chegar em casa dar uma lida. Assiste de novo o Evangelho, que ele vai estar no nosso canal, YouTube. O nome do canal é Confraria Nossa Senhora do Carmo. Aí vocês aparecem também, porque tem a missa gravada. Ao saber que João tinha sido preso,
Contaram a Jesus que João Batista tinha sido preso. Preso porque anunciou a verdade e chamou o rei de adúltero. Seria bom que a gente tivesse coragem de dizer a mesma coisa para os reis de hoje. Jesus voltou para Galileia. Ele estava no Jordão, tinha sido batizado e soube que João tinha sido preso. Aí ele volta para Galileia, Galileia que é o norte de Israel, onde ele morava lá. Ele nasceu na Judéia, no sul, em Belém. Depois fugiu para o Egito, depois voltou para casa com 12 anos e foi morar na Galileia, em Nazaré, com Maria. Com 30 anos ele saiu de casa. Começou a pregar. Aí foi morar com Pedro, que ele vai dizer aqui. Então, primeiro, voltou para Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, e a cidade de Pedro. Foi morar com Pedro, fica perto do lago de Genezaré, que é esse lago aqui que ele chama de mar. No território de Zabulon e Neftali, eram 2 tribos de Israel. Quando Israel chegou na terra prometida, dividiu a terra entre as 12 tribos. E Zabulon e Neftali ficaram com a Galileia, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías, 700 anos antes, já tinha profetizado isso aqui. Profetizado quem? Jesus. Ele conhecia Jesus? Não. Profecia não precisa conhecer. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar. Do mar por quê? Porque ficava perto do lago, que eles chamavam de mar. Região do outro lado do Rio Jordão. Quem atravessa o Jordão do Oriente para o Ocidente, é o que ele está dizendo. É como eles entraram na Terra Prometida, foi do Oriente para o Ocidente. A região do outro lado do Rio Jordão, atravessando, entra na Galileia dos pagãos. Pagão porque tinha pagão morando lá. Tinha antes, no Antigo, e tinha na época de Jesus. Tinham 10 cidades gregas, pagãs, que falavam grego. Jesus curou lá um sujeito que ele tinha uma legião com ele. Jesus expulsou o demônio. Legião significa que eram muitos demônios, entraram nos porcos, 2.000 porcos, e mataram os porcos tudinho afogados. Já pensou 2.000 demônios num homem só? Aqui aparece um, a gente sai correndo. Imagina 2.000. Mandar para tu, Valéria, quando aparecer aqui. Vá lá para as placas na casa da Valéria, né? Aí pegar é fogo tua casa, viu? Pois bem. Pois Jesus expulsou essa legião. Com ele tem esse negócio não. O povo que vivia nas trevas do pecado, hoje tem um bocado, né? Viu uma grande luz. Aí ele fala da luz. Essa luz quem é? Jesus. Só que ele nem conhecia Jesus. Para os que viviam na região escura da morte, porque o pecado leva à morte, ainda hoje, pecado mortal. Irmão, se está em pecado mortal, confesse. Não morra com pecado mortal, não. Brilhou uma luz. Essa luz é Jesus. E hoje nós temos confissão, comunhão, adoração, tudo, tem tudo. Daí em diante, depois que ele falou da profecia de Isaías, Jesus começou a pregar dizendo, presta atenção na pregação de Nosso Senhor, porque tem muito pregador aí que prega uma ruma de coisa, não tem nada a ver com a pregação de Nosso Senhor. O pregador devia pregar o que Nosso Senhor pregava. Abre os canais da internet aí, às vezes o pregador está falando de tudo, só não fala isso aqui. O que ele pregou? Convertei-vos. Primeira coisa foi a conversão. Eu falo aqui faz 7 anos. O mais importante é se converter, pedir perdão. Pregação que não fala de conversão não é pregação, não. Pelo menos de Nosso Senhor não é, não. Aí está aí, fica pregando de tudo, não sei. Os padres da internet fala de tudo. Pois escreva para ele, padre, fala de conversão.
Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Duas coisas que o padre tem que dizer. Primeiro, se convertam. Que eu falo muito aqui. Confissão, adoração, comunhão, missa, caridade, jejum. Isso é conversão. Depois, anunciar o reino dos céus. O padre tem que anunciar o reino dos céus. Não é o reino dele, não. É o reino dos céus. É o reino de Deus. Não pode estar anunciando o que ele quer, não. Tem que anunciar o que Deus quer. Para anunciar o que Deus quer, ele tem que conhecer Deus. E para conhecer Deus, ele tem que rezar, tem que ler a palavra, tem que se preparar. Então, quando você for pregar, a primeira coisa, fale de conversão. E mais, fique só falando, não. Se converta primeiro também. Porque senão você vai ser como um fariseu hipócrita, né? Que falava e não vivia. É melhor viver do que falar. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Já está próximo, não, já chegou. Está mais do que próximo. O reino de Deus já chegou. Está aqui na missa, na Eucaristia, na adoração, na confissão, no sacramento da igreja. Já chegou o reino de Deus. E Jesus andava pregando isso. Aqui está escrito, à beira do mar da Galileia. Volta a dizer, era um lago. Perto de Cafarnaum, na cidade do Pedro. Aí ele viu 2 irmãos. Começou a pregar, começou a andar por ali. Eu tomei banho nesse mar. Eu já fui lá 3 vezes em Israel. Eu pensava que era bem rasinho. Botei só um dedinho do pé, bupo, afundei de uma vez. Ainda bem que eu sabia nadar, né? Andando por lá, ele vê Simão, chamado Pedro. O nome de Pedro não é Pedro, é Simão. O nome dele hebraico é Simão, Shimeon, que Jesus chamou de Kefas, aramaico. Kefas é pedra, em aramaico, e pedra em grego, Petros. Daí que ficou Simão, Kefas, pedra, Petros, Pedro. Está entendido? Está entendido? Mas o nome dele era Simão. E seu irmão André. André é um nome grego também. Por que grego? Porque o evangelho foi escrito em grego. Foi em português não? Foi não. Não existia português não. Estavam lançando a rede ao mar. Então eles eram pescadores. Jesus estava perto do mar. Por exemplo, se Jesus viesse hoje, ele estava aqui no Mucuripe. Estava bem na aldeota? Estava não. O pessoal da aldeota fica com raiva quando eu falo disso. Estava aqui, perto do mar. Foi isso que ele fez. Aí viu Simão, chamado Pedro, e o André. Eles estavam lançando a rede ao mar. Tarrafa, né? Aquela tarrafa. Pois era o pescador. Para jogar tarrafa tem que saber, viu? Pode jogar de qualquer jeito, não. Tem algum pescador aqui agora? Tem algum pescador aqui? Ah, Maria, você embora perto do mar não sabe pescar? Eu que era menino, jogava tarrafa no meio do mar. Né? Quem é? Teu pai, mas não é tu. Eu estou perguntando daqui, cadê ele? Como é que jogar tarrafa? Hã? Mulher sabe fazer nem renda, imagina jogar tarrafa. Pois bem, jogavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. Aí Jesus disse a eles o seguinte, ó, segui-me. Jesus não pede, é uma ordem. O seguir está no imperativo, é uma ordem. Jesus não pede nada não, nos evangelhos ele manda. Já disse aqui. A gente que não tem, né, muitas vezes não obedece. Eles trabalhando lá no barco, né, jogando a rede e tal. Eu disse, ei, segui-me. Vocês dois aí, ó.
eles imediatamente, na hora, deixaram as redes e o seguiram. E as redes era o trabalho deles. Na verdade, eles deixaram tudo. Quando Jesus chama, tem que ser assim. Ninguém pode estar, não, senhor, espera aí que eu tenho um compromisso, eu tenho um não sei o quê, né? Eu ganhei o tablet novo, hoje me acho que ganhou um tablet, né? Eu tenho que fazer. Não é assim não. Se Jesus chama, vá. Eles, na hora, imediatamente deixaram as redes, o barco e seguiram Jesus. E não conheciam o Nosso Senhor. Caminhou um pouco mais, viu mais dois, Tiago e João. Aqui diz, filho de Zebedeu. Esse aqui estavam na barca com o pai. E Jesus disse a mesma coisa, segui-me. Deixaram a barca e o pai. De novo. Esse aqui ainda deixaram mais, deixaram até o pai. Seguiram Jesus. E por fim, o Evangelho diz, Jesus andava por toda a Galileia, fazendo o quê? Vamos entender o que é que Jesus fazia para a gente fazer do mesmo jeito? Para os pregadores, estou falando para os pregadores aí, né? Vocês que pregam aí na televisão, sei lá, em todo canto. Faz o que Jesus fez, não fica inventando coisa não. O que é que Jesus fazia? Ensinando em sua sinagoga, a sinagoga era a igreja, ensinando, é o que eu procuro fazer aqui, pregando o evangelho do reino, procuro fazer também, não pregar o que eu penso, mas o evangelho do reino, pregando o que Jesus quer, não o que eu quero, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Jesus fazia isso, curava, tirava o demônio, ensinava e pregava. O verdadeiro apóstolo é aquele que ensina, prega, cura, tira o demônio. Se não estiver fazendo, não é apóstolo, nem seguidor de Nosso Senhor. Então, se você está vendo aí, não sei quem aí pregar, se não é isso que ele está fazendo, desligue a televisão e o canal. Que ele não está fazendo correto. Tem que ensinar, pregar o evangelho do reino, curar, tirar o cão e mais uma coisa que Jesus fez, que foi perdoar os pecados. O padre que não fizer isso não é padre. É só um arremedozinho de padre. Tem um arrumo aí que não está fazendo não. Aí tem a leitura do Isaías. A leitura de Isaías é igualzinho que está no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho tirou do Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon, olha de novo, Zabulon e a terra de Neftali. Eram as terras do Antigo Testamento, duas tribos de Israel. O Senhor humilhou por quê? Porque eles não queriam escutar a voz do Senhor. Aí o Senhor deixou eles ir para o exílio. Foram para o exílio, porque pecaram. Pecado de idolatria. Mais recentemente, cobriu de glória o caminho do mar. Caminho do mar porque perto do mar, do lago lá de Jesus, do lago da Galileia, que já existia no Antigo Testamento. Do além Jordão, Jordão ficava bem aí. Jordão vem lá do lago e vai para o sul. E da Galileia das Nações, já era chamado de Galileia, essa região. Antes de Jesus já era chamado de Galileia. Ou Galil. O povo que andava na escuridão do pecado viu uma grande luz. Não era Jesus ainda. Aqui ele está profetizando Jesus. Para os que habitavam na sombra da morte, do erro, do pecado, uma luz resplandeceu. Aqui é Deus que vai fazer eles voltar do exílio. Fizeste crescer a alegria, voltando do exílio, eles vão se alegrar, aumentar-te a felicidade. Eram escravos e iam deixar de ser escravos. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. Ceifeiro é aquele que está colhendo o fruto da terra, o agricultor que colhe o fruto. A Bíblia fala disso, de pescador, por quê? Porque tinha pescador, de agricultor, por quê? Porque tinha agricultor. Não tinha celular, não ia falar de celular.
ou como exaltados guerreiros ao dividir os despotes. Fala de guerreiro também, por quê? Porque Israel do Antigo Testamento vivia em guerra, morrendo e matando. Hoje também estão em guerra aí, mesma coisa. Pois o jugo que oprimia o povo estava no cativeiro, a carga sobre os ombros era escravo, o orgulho dos fiscais pagando imposto. Hoje também tem uma ruma de imposto aí que a gente paga, por deputado, senador Henrique. Tu os abateste como na jornada de Madiã. O Senhor tirou o jugo, tirou a escravidão. A leitura bonita. Então nós não temos que temer nada não. O Senhor tirou a nossa escravidão. A segunda leitura são umas palavrinhas aqui, que é da carta de Paulo aos Coríntios, serve para nós. Eu vos exorto, irmãos, está exortando nós, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é pelo nome dele. Paulo não fala no nome dele, fala no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A que sejais todos concordes, de acordo uns com os outros. Nós hoje não vivemos ainda isso. Está dizendo para todo mundo viver de acordo um com o outro. Na igreja não se vive isso ainda. Ainda tem gente um falando do outro. Na comunidade dele também tinha, que ele está escrevendo. Viver de acordo um com o outro. E não admitar divisões, sem divisão entre nós, entre eles também. Se ele está escrevendo é porque tinha divisão. Aqui também tem. Né? Aí, estou melhor da tosse. Pegue mais incenso lá, menino. Né? Próxima missa é para encher isso aqui de incenso. Né? Pelo contrário, sede bem unidos. Ele quer que a gente seja unido. E concorde de novo, de acordo um com o outro, no pensar e no falar. Mas, infelizmente, não aconteceu ainda na igreja. Tem muita divisão ainda. É um pensando mal do outro, é um falando mal do outro. Quando vem falar para mim, eu digo, chame o outro, vem os dois para cá. Aí não fala mais, que eu mando chamar o outro. Pelo menos para mim, eu não falo mais. Pois Paulo está avisando aqui, está escrito. Para ser de acordo, para não falar um do outro, para não pensar mal do outro. Ele vai dar o exemplo. Pessoas da família de Cloé, essa Cloé é a mulher lá, né? Falaram a vosso respeito, que está havendo divisão entre vós. Tinha divisão na comunidade de Paulo. Qual era a divisão? Um dizia que era de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo. Eu só sigo Pedro. Aí outro, eu só sigo Paulo, eu só sigo Apolo. Apolo era outro apóstolo. Mesma coisa hoje. Eu só sigo padre fulano de tal. Eu sigo aquele. Eu não sigo padre nenhum. É o que ele vai dizer. A gente tem que dizer, não é que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, mas eu sou de Cristo. O padre fulano de tal, você pega o que é bom, que vai levar você para Cristo. O outro, você pega outra coisa que leva para Cristo, o outro e pronto. Lá na comunidade dele tinha essa divisão, cada um queria seguir um e ficava contra o outro. Eu só sigo a missa tridentina, aí pega e fica julgando os outros. Eu não sigo, aí pega e julga o outro da tridentina. Mesma coisa hoje. Eu só escuto padre fulano de tal. Pois bem. Pois siga. Eu sigo a Cristo. Eu não sigo a padre, não. Será que Cristo está dividido? Perguntou Paulo. Paulo que foi crucificado por amor de vós, foi? Foi o Fernando que foi crucificado? Foi não, foi Cristo. Então siga Cristo. É o padre que foi? Foi não, foi Cristo. Estão entendendo a leitura ou não? É muito atual. É no nome de Paulo que foste batizado, e ele vai dizer,
Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova. Sem me valer dos recursos, e ele pregava de graça, ele não pedia dinheiro não. O cara de pastor pedir dinheiro. Para não privar a cruz de Cristo de sua força. Pois vamos seguir o que Paulo está dizendo. Deixar de murmurar, deixar de pensar mal, deixar de falar dos outros. E deixar de dizer, eu sigo aquilo, não sigo... Isso é divisão. Nós temos que seguir a Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.